Mantenha seus olhos nas recompensas. Isso valerá a pena. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, desde já eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 2, é onde nós vamos meditar. Por quê? Porque nesse versículo 2, nós somos encorajados, é uma palavra de encorajamento, para nós olharmos para Jesus como o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque ele, olha o que está escrito, suportou a cruz pela alegria que estava proposta. Ou seja, a recompensa. Ele sabia o porquê ele deveria suportar aquela cruz. Porque ele entendia que a recompensa valeria a pena. É incrível isso. Então eu quero convidar você a meditar nesse versículo e eu separei aqui 5 práticas, tá? 5 exemplos, no caso, que nos ajudam a permanecer focado nas promessas, nas recompensas que são eternas. É sobre isso que a gente vai falar. Então é importante que você pegue aí já papel e caneta para você anotar, porque nós vamos utilizar aqui alguns exemplos que a própria Bíblia ensina para nós. Então, bem-vindo ao nosso canal. Se você caiu aqui de paraquedas, eu convido você, se você gosta de ouvir um pouco sobre a Escritura, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal e no final, se você realmente gostar da mensagem, você deixa o seu gostei e compartilha essa mensagem com o maior número de pessoas para que o YouTube mostre realmente para mais pessoas essa palavra que é interessante. Então, 5 exemplos aqui, ou 5 práticas que nós precisamos seguir para que os nossos olhos estejam colocados nas recompensas e não no processo. Então, o primeiro exemplo, e lembra que eu falei que nós íamos basear aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Leia lá porque vai ser importante. Mas o primeiro exemplo que eu quero colocar para você aqui, e que eu comecei a entender muito bem isso, é a primeira lição aqui com Davi. Davi, todo mundo fala, né, dessa história, né, do relato bíblico, que ele enfrentou aquele grande gigante, que estava já há mais de 40 dias afrontando o exército de Israel, e ninguém tinha coragem de se propor a enfrentar aquele gigante, porque todos entendiam que realmente era um desafio muito grande. Era bem grande mesmo. O gigante era bem grande. 3 metros de altura, era bem grande. Então, tinha um grande desafio ali. Esse camarada afrontava com veemência, tá? Chamando a atenção e amedrontando a todos os combatentes que estavam ali naquela batalha, no fronte de batalha. E quando Davi, ele viu isso tudo, né? A Bíblia diz que ele foi lá, ele não foi com a intenção, eu vou lá para enfrentar aquele gigante. Não, ele não foi com essa intenção. Ele foi lá, obedecendo ao pai, ele foi lá para levar, ver se estava tudo bem na batalha, para levar comida lá para os seus irmãos que estavam na batalha. Porém, quando ele se deparou com tudo aquilo, ele começou a perceber que tinha algo ali. Poderia ser uma oportunidade ou poderia ser um risco de vida, tá? Ele ia definir isso lá. Então ele pegou e começou a procurar saber, é isso mesmo, ele começou a procurar saber qual era a recompensa. Qual era a recompensa? O que o rei vai dar para quem ganhar esse gigante aí, quem batalhar e derrotar esse gigante? E aí, imagina só, né? Ele enfrentou um gigante, ele já tinha passado por outras situações, ele, depois disso, né? Depois de enfrentar o gigante, ele fugiu de Saul, ele viveu como um foragido, né, durante algum tempo, e olha o que diz assim: mesmo assim, Davi nunca perdeu de vista a promessa de que ele se tornaria rei de Israel. A primeira recompensa, mediante a batalha com o gigante, o rei vai livrar de todos os impostos, vai poder casar com a filha do rei, vai ter as regalias do palácio. Essa era uma recompensa ali. Ele se interessou no primeiro momento por aquela recompensa, mas depois se seguiu a vida de Davi
e ele foi passando por várias outras situações de um processo extremamente árduo, e ele se manteve. Ainda que a Bíblia diz que ele teve os seus deslizes, como qualquer outro homem, ele teve os deslizes, mas uma coisa ele teve consigo: ele não permaneceu no deslize. Ele reconheceu o seu erro e se voltou para Deus, porque ele sabia que o mais importante era a recompensa eterna. Então, a nossa primeira lição é com Davi, simples assim. Ele olhou para o gigante no primeiro momento, ele certamente temeu, tá? Mas ele se encheu da presença de Deus e ele declarou: tu vens a mim com espada e com escudo, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Então, a primeira lição aqui, a de Davi, ele lembrou do propósito. Ele tinha sido ungido antes de ser rei, ele tinha sido ungido pelo profeta e dizendo que ele seria o próximo rei. Então, para ser o próximo rei, a promessa, uma das promessas, essa terrena, ele precisaria passar por vários outros processos. Quantos de nós temos muitas promessas aqui terrenas e a gente não quer passar nem pelos processos para alcançar as promessas terrenas? A gente já quer sair atropelando tudo, e eu já fiz um vídeo aqui falando sobre essa questão de entender o processo e a importância do processo, porque faz parte, é importante, é onde a gente vai ser lapidado, é onde nós vamos entender o que realmente Deus quer e qual é o real propósito de Deus para a nossa vida. Vamos para a segunda lição aqui. A segunda lição, eu quero chamar a tua atenção para o que aconteceu com José do Egito. A gente sabe que José do Egito, ele no começo, ele era lá para o pai dele, mediante os irmãos, ele era o queridinho, era o mais novo, ou melhor, tinha um mais novo que ele ainda, mas ele era o queridinho ali, e ele teve sonhos. Deus deu a ele revelações através de sonhos, e ele, quando ele contou o sonho, ele foi desprezado pelos seus irmãos, ele foi injuriado pelos seus irmãos, ele foi perseguido pelos seus irmãos, por aqueles que estavam ao seu redor, por aqueles que ele, muitas das vezes, ele acreditava que iriam ajudá-lo naquele início de processo. Mas ele sonhou, Deus colocou aquilo no coração dele, ele sonhou, e aí todo o processo começou a acontecer. E a gente fala de José do Egito, e nós entendemos que ele tinha os olhos na recompensa. Ele sabia o que Deus tinha para ele. Esse vídeo aqui, eu estou chamando a tua atenção para que a gente entenda que nós estamos vivendo momentos em que a causa pela qual nós servimos a Cristo, ela será colocada à prova em muitos momentos. E quanto mais vai se aproximando a volta de Cristo, isso vai aumentar mais ainda. A igreja vai ser perseguida. A Bíblia diz que sereis odiados. A Bíblia não diz assim, igreja, vocês serão amados por todos. A Bíblia diz, sereis odiados por todos por causa do meu nome. Então a lição de José aqui, porque a gente conta a história dele, ele passou por isso, foi preso, e isso, lá na cadeia, Deus honrou, e isso e aquilo, e ele foi vendido como escravo e tal, essa coisa toda, todo o processo que você já entende. Mas o que eu quero chamar a tua atenção ele tinha em vista o propósito, e ele perseverou com fé, para que esse propósito não se perdesse. Ele tinha os olhos na recompensa, porque ele sonhou que os irmãos dele se curvariam perante ele. Ele sonhou, mas naquele primeiro momento, ele não entendia muito bem como se daria toda aquela situação. Certamente, quantas das vezes acontece comigo e com você? Nós sonhamos, nós almejamos determinadas coisas e acaba que, com o passar do tempo, quando tudo começa a parecer contrário, como aconteceu com José,
a gente começa a perder o foco exatamente nas promessas, no que Deus prometeu. Agora, nesse vídeo, nessa palavra, eu quero declarar sobre a tua vida que o que Deus prometeu para você e para mim, Ele é fiel para cumprir. Isso deveria bastar, né? Deveria ser o suficiente para nós. Mas, infelizmente, as situações que ao decorrer da vida vão surgindo, elas vão batendo na gente. Realmente, nós vamos sendo confrontados. E aí é um chamado, como aconteceu com José, perseverar na fé, olhando, focando na promessa final. Nós temos uma promessa final. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz em 1 João que esta é a promessa que ele vos fez, a vida eterna. Quem prometeu é fiel para cumprir. A Bíblia diz que ele não mente. Ele não é o homem, não é um simples mortal para mentir. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel para cumprir. Permanece fiel porque ele não é porque ele, se você e eu errarmos e continuarmos no erro, ele vai continuar passando a mão na nossa cabeça e isso e aquilo. Não, não é isso não, tá? Ele permanece fiel à sua essência. É um Deus justo, é um Deus que ama a justiça, é um Deus que é a justiça, que é amor, mas também é justiça, é fogo consumidor, como a Bíblia ensina para nós. Então, esse segundo exemplo chama a nossa atenção que da prisão até chegar ao governo, até chegar ao governador do Egito, ser a segunda pessoa lá do Egito, tá? Mandava em geral lá, só não mandava mais do que o faraó. Até chegar lá, nós sabemos que ele teve um grande processo e etapas diferentes, onde ele foi galgando todas aquelas etapas e manteve os olhos na recompensa, manteve os olhos na promessa. Então, esse é o segundo exemplo para nós. Vamos para o terceiro exemplo, então, para a gente compreender aqui. Eu quero chamar a tua atenção agora para Josué. Eu fiz um comentário aqui sobre Josué, que ele é um exemplo de coragem e foco. Muitas das vezes, nós perdemos a visão da promessa porque nos falta coragem. Coragem de aceitar, muitas das vezes, que nós seremos, muitas das vezes, injuriados, seremos quase sempre, né, enganados, muitas das vezes por gente que está ao nosso lado, mas ele teve coragem para vencer tudo isso, porque diz assim, ó, ele foi escolhido para liderar em lugar de Moisés. Ele foi. Após a morte de Moisés, ele tinha um desafio imenso pela frente, que era conduzir aquele povo, e era um povo que fez Moisés passar por poucas e boas. Um povo que não é brincadeira não. Esse homem, ele precisava realmente de muita coragem e foco, porque ele viu tudo que Moisés passou. E aí, deixa eu ler um trechinho aqui que eu coloquei aqui para vocês. Mas ao longo da sua jornada, ao longo da jornada, Josué manteve os olhos fixos na recompensa, a promessa que Deus havia feito ao seu povo. Ele enfrentou cidades fortificadas, atravessou o Jordão, marchou ao redor de Jericó e viu muros gigantescos caírem, porque ele estava debaixo de uma promessa. Josué manteve o foco, ele tinha uma promessa. Olha, eu sou contigo, não tenha medo. Como eu fui com meu servo Moisés, eu serei com você. Agora, tem um porém. Deus deu a ele uma orientação. Medita nesta lei de dia e de noite. Para quê? Para que tenhais cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito. Eu e você, nós precisamos manter o foco
o olhar nas recompensas, mas a nossa parte nós precisamos fazer, e aqui está uma chave muito interessante, que é manter ativo no conhecimento da palavra de Deus, de dia e de noite, de dia e de noite. Por quê? Porque no final está escrito que, então, prudentemente te conduzirás e prosperarás em seus caminhos. Então, Josué, mediante aquele grande desafio, ele se encheu de coragem e manteve o foco. Ele sabia do grande desafio, mas ele manteve o foco. E aí, por que não nós falarmos aqui sobre Moisés, o próprio Moisés? Eu relacionei aqui que é interessante. Moisés, ele foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel, né? Então ele passou por todo aquele processo lá no Egito, e ele foi o grande líder do povo ali na retirada, no milagre de Deus ao retirar o povo da escravidão do Egito. Mas Moisés, ele passou por poucas e boas. Quando a gente vai ler, estudar um pouquinho sobre a história de Moisés, nós vamos entender que não foi fácil, mas ele só conseguiu permanecer, ainda que ele não tenha, conforme a Bíblia diz, ele não entrou na terra da promessa, mas ele manteve firme, fiel ao Senhor, até mesmo se arriscando, se colocando na frente. Em muitas ocasiões, Moisés falou assim: Senhor, não depende de mim. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés tinha o foco de que a promessa e a presença de Deus é o que faria realmente diferença em toda a trajetória dele como líder daquele povo. Ele viu milagres, ele testemunhou milagres tremendos, mas o povo mesmo assim chegava em determinado momento que queria se desviar e tal, a ponto de Deus querer acabar com o povo, exterminar todo mundo. Vou acabar com todo mundo, Moisés. E aí Moisés se colocou à frente e dialogou. Eu acho esse trecho, sabe, esse diálogo de Moisés com Deus incrivelmente íntimo. Ele falou: Senhor, olha só, o Senhor prometeu que tiraria esse povo lá do Egito, levaria para uma terra que mana leite e mel. O que serão, como as nações em redor vão perceber o que o Senhor fez? Olha, eles poderão até dizer que o Senhor eliminou o povo no meio do caminho, porque o Senhor não tinha condições de confirmar a promessa na vida desse povo, e por isso o Senhor resolveu exterminá-los no meio do caminho. Olha esse diálogo de Moisés com Deus, tal intimidade, tal condição daquele homem, de que ele sabia que existia uma promessa de que Deus tiraria o povo de um local e levaria para uma terra que mana leite e mel, a terra da promessa, a Canaã prometida. E ele interveio, ele se colocou na frente. Olha que coisa, porque ele tinha o foco na grande promessa, e por isso ele suportou o processo. Mesmo que no final ele não entrou na terra prometida, mas ele suportou todo o processo enquanto liderava aquele povo, e ele então colocou ao seu sucessor, né, que foi Josué, que a gente falou um pouquinho atrás, colocou sobre ele a missão de terminar aquele processo, aquela caminhada. Então, olha que coisa interessante, Moisés, ele não viu a terra prometida, mas ele conheceu algo ainda maior, ele viu a glória de Deus, ele ouviu a voz de Deus, foi um amigo íntimo do Senhor. Lembra que eu falei aqui, aquele diálogo dele? Moisés nos ensina algumas recompensas, que algumas recompensas são espirituais, são experiências com Deus, que muitas das vezes elas são mais até impactantes no processo do que a promessa material. Então ele passou por todo esse processo, tá?
mas ele manteve persistente no processo. E quando tudo parecia difícil, ou quando tudo parecer difícil para você e para mim, a gente precisa lembrar disso aqui. Tem algo maior preparado para nós no final, quando a promessa for cumprida. E para nós terminarmos aqui esse vídeo, eu quero falar do texto aqui que nós lemos em Hebreus 12:2, que é a questão de Jesus. A lição do número 5. Olhe para o exemplo de Jesus, o autor da nossa fé. Então, deixa eu ler esse trechinho que eu escrevi aqui. Olha, finalmente nós devemos olhar para o exemplo de Jesus. Ele suportou a cruz, a vergonha, a dor, por uma alegria que estava diante dele. Ele viu a recompensa, a salvação de muitos, a reconciliação de toda a humanidade com Deus. Ele é o nosso exemplo supremo de alguém que focou na recompensa eterna e não nas dificuldades momentâneas. Jesus nos ensina que algumas recompensas são eternas e que vale a pena suportar qualquer desafio por aquilo que realmente importa. Então, para nós terminarmos esse vídeo aqui, eu quero convidar você a entender isso. Hebreus capítulo 12, versículo 2, ele fala disso. Ele, Jesus, suportou todas essas coisas porque ele sabia que o que traria a alegria real para o Pai e para ele era a reconciliação de toda a humanidade através desse sacrifício de Jesus e através da nossa aceitação desse sacrifício. Ele suportou a cruz porque ele sabia que tinha algo muito maior que viria depois disso tudo. Ele é o maior exemplo e nós enumeramos aqui, conversamos sobre 5 exemplos e Jesus fechando esses 5. Então eu quero convidar você que ficou aqui até esse momento, que nós possamos aprender com Davi, com José, com Josué, com Moisés e com Jesus. E nos lembrar que toda a jornada, essa caminhada nossa no cristianismo, ela é muito árdua. E ela, conforme o tempo vai passando, ela vai se tornando cada vez mais árdua, mais difícil. Então, não perca o foco na promessa principal. Esta é a promessa que ele vos fez, a vida eterna. Reconheça o momento que você está passando, o processo que você está passando e entenda que é só um processo. Se você permanecer fiel a Cristo, aos seus princípios e valores, ele vai permanecer fiel a você e há de providenciar, porque ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que provê todas as coisas. Eu sinto, irmãos, a gente já está terminando, mas eu tenho que dizer isso aqui. Quantas pessoas que nós vimos esse ano que abriram mão de manter a sua fidelidade a Cristo, aos princípios e valores cristãos e se venderam, muitas das vezes, ou por dinheiro ou por medo até de sofrer perseguição, de sofrer de alguma maneira por conta de se declarar e defender os valores cristãos. Então, é lamentável, porque nós estamos diante de uma situação que ela só se avulta, né? Ela aumenta e vai continuar assim. A perseguição ela vai aumentar, mas lembra do hino que diz assim que a perseguição não parou a igreja. Que cada um de nós entendamos que nós não podemos parar diante de toda essa situação, a gente tem que perseverar e enfrentar, suportar, porque a recompensa, acima de tudo, ela é real e quem prometeu é fiel para cumprir. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, faz um comentário aqui embaixo e se essa mensagem tocou você, se você realmente acha que essa palavra precisa ser disseminada, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal, é de graça
e você vai estar ajudando aí a gente bater essa meta de 500 inscritos a princípio. E sempre que nós fizermos um vídeo novo, se você ativar o sininho aqui das notificações, você vai ser avisado. Que Deus te abençoe abundantemente. Lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Foco na recompensa. Foco no prêmio. É isso mesmo. Ah, mas isso é egoísmo. Não, não é egoísmo não. É convicção de que a recompensa é maior. Deus te abençoe abundantemente. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.